Então, boa noite, já que então viramos a minha página da tarde. E é um prazer falar um pouco nessa palestra pública da sexta-feira. Como nas demais, mas assim, cada palestra pública que eu acho que tem uma roupagem. O Evangelho tem uma, a quarta-feira tem outra, a sexta tem outra, e a quinta, que é com o próprio Adenauer, tem uma outra. Lógico, muda também a característica daqueles que nos visitam. Então, eu sou Fernando Santos, trabalhador da casa, com algumas atividades aqui envolvido com todos. E vamos então hoje conversar sobre envelhecer com saúde. E veja, essa imagem que ele trouxe diz o seguinte: todos desejamos chegar à velhice, mas a maioria nega quando ela se aproxima. Veja só, eu acho que temos um viés nisso, é como nós somos educados, né? A gente é educado como que velho é aquilo que não presta. Infelizmente, é essa a imagem que fica. Velho é o que não presta. Não conseguimos dar ao que é velho, certo, uma reflexão sobre o valor constituído na sua própria presença, naquilo que foi construído durante aquela sua existência. Temos um olhar apenas pontual daquele momento. Então, que é velho, não presta. Joga fora, troca por outro. E a gente fica como a gente fica na informática. Cada hora que na eletrônica, né? Toda hora que sai uma coisa nova, a gente vai atrás do novo, põe o velho e joga fora. Mas na realidade, quando a gente vai falar então de vida, todo mundo, se disser assim, olha, morreu aos 25, morreu aos 40, cada um, ou seja, é um impacto aquilo, né? Então, a gente quer que estique mais, mas ninguém quer envelhecer. A briga por causa disso é porque na realidade a gente quer fazer algo que é fantástico. Eu tô com 49, né? Aí eu digo assim, como eu queria ter meus 25 anos. Não é que eu queria voltar aos 25 anos. Eu queria hoje ter todo o vigor, toda a estrutura física, aquela disposição dos 25 anos com o que eu sou hoje. Porque quem está aos 25 não faz, que 25 anos. Porque nós somos educados também a viver fora do nosso tempo. Então, ou a gente vive procurando um passado que já foi, ou um futuro que virá, sem nunca conseguir, de fato, viver o momento em que a gente está, aquilo que a gente está vivendo. E sempre a gente fica em busca de algo que é melhor do que o que nós estamos vivendo. E lógico, indo na contramão de tudo isso, a gente precisa perceber que uma coisa, a única forma de viver muito é envelhecendo. É o envelhecer que vai nos dar, ou seja, isso. Ou seja, quem não fica velho não vai viver muito. Então, quer viver muito, vai ter que lidar com isso. Só que é o seguinte, vamos sempre ligar o envelhecer ao decair, ao decaimento, à perda, né, de funções, de habilidades. E tem uma coisa nessa casa que me agrada muito, muito, significativamente. É que, pelo menos nas palavras do seu dirigente maior, que ela não se presta exatamente a tornar as pessoas espíritas, mas a trazer a ideia de se perceber espírito. E por que é que eu digo que isso me traz assim uma sensação muito, muito boa? Primeiro porque é o seguinte, eu acho que nenhuma crença específica é a salvação, porque não existe salvação. Eu acho que a única coisa que a gente vai adquirindo cada vez mais é a consciência sobre quem somos nós. E quem somos nós? Verdadeiramente espíritos. Esses seres imortais que vão e voltam por diversas vezes, há múltiplos níveis de dimensão da matéria, para através dessas incursões conseguir o aprendizado que lhe é essencial. Porque somos, antes de mais nada, pequenos aprendizes, buscando incorporar a cada um de nós a consciência da nossa construção de vida. Porque de fato já o somos luz. Nós não precisamos de um processo de autoiluminação, porque se somos fagulha divina,
já somos luz. Mas o que nós precisamos é o processo de fazer com que esta luz se expresse dentro de todo esse esplendor que vemos ao falar dessa luz divina, esse divino que é além do humano, que na realidade é humano no seu maior nível de plenitude, o encontro com o sagrado, com Deus, porque está em nós, como Cristo dizia, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E esse encontro é que vai fazendo com que a cada experiência a gente possa despertar um pouco. Porque assim como a criança que vai aprender que não pode pegar na panela quente, porque aquilo machuca, aquilo vai perpassar pela experiência dele com o calor, para entender que aquilo machuca e aquele contato não pode ser feito. Mas não é que não possa ser feito, que na realidade ele, para ser feito, tem que ser feito com alguns elementos de proteção. O uso daquelas luvas térmicas é uma delas. Então, a vida nos dá essa oportunidade, a oportunidade de passar pela vida aprendendo através dela. E a partir daí, nós podemos então ter um entendimento diferente desse aspecto que é o tema da conversa de hoje. Envelhecer com saúde. Porque se nós ampliamos o nosso olhar para nos perceber então como que somos espíritos, o envelhecimento não é nosso, mas da veste que utilizamos. E aí então cai como a luva o conceito de consciência como simílime para o que nós vamos chamar da busca da iluminação. Porque é simplesmente quando nós olhamos quanto tempo de durabilidade de um utensílio, então aquela roupa que você gosta muito, muito, se você não ficar gordinho demais para não caber nela, ela vai continuar cabendo em você. Agora vai precisar que você tenha um cuidado especial com ela, na hora de lavar, na hora de passar. Quando tiver aquela pequena ruptura, você fazer aquele sisidozinho e ela lhe servir durante mais tempo e ainda ficar guardada às vezes, sem mais servir para o uso, mas toda vez que você olha para ela, lhe traz aquela sensação gostosa e majestosa de tudo que você viveu, se reconectando de novo com isso através do olhar daquela veste. Jamais uma veste velha, esfarrapada, porque mesmo que a traça tenha comido como um todo, quando você olha para ela, o que você percebe é o significado dela na sua vida. Esse é o chamado que nós temos para que a gente comece a se perguntar: qual é o significado que eu estou dando a esta veste temporária que estou agora vestindo? Para verdadeiramente perceber o que você está fazendo. Porque como nós somos educados como pequenos reis e pequenas rainhas, aonde a nós tudo é como se fôssemos criados para que tudo viesse a nós. Então, como se o mundo fosse se dobrar para nos satisfazer. Como se o mundo fosse se transformar para nos satisfazer. E aí então, nós não conseguimos perceber que, por nós sermos seres que nos construímos dentro de uma percepção dualista, que a vida está sempre a nos fornecer aquilo que a gente precisa, seja na falta, seja na presença. E aí então, nós não conseguimos lidar com isso, porque por vezes nós construímos nossa perspectiva de vida, quando éramos pequenininhos, em conseguir aquele parceiro tão esperado, aquela parceira tão esperada, aqueles filhos tão esperados, aquele emprego tão esperado. E sempre vivemos na perspectiva de não ter encontrado esse tão esperado. Porque parece que tem algo que tem que vir pronto para nós. Sem entender com a Mãe Terra, na sua energia maravilhosa e linda, que diz: nada está pronto, tudo aqui é semente. E nesta terra, se adubando, regando, tudo dá. Agora, a quem cabe adubar e regar? A você. Porque é essa a finalidade da existência. Integrar habilidades nesse exercício de adubar
e regar e cuidar, para que a semente brote, cresça, floresça, dê frutos e se expanda. E quando a gente vai olhar isso, a gente começa a perceber que esse corpo nosso, ele é perecível. Mas por vezes nós não aceitamos. E aí, dentro dessa construção que eu estou trazendo, que me toca muito a ideia de se perceber espírito, é porque uma das leituras das multiplicidades dos ciclos de vida é que a cada ciclo de vida estamos pagando o que nós fizemos de errado no ciclo que se passou. E verdadeiramente, para absorver isso como tal, o peso daquilo que está acontecendo é como se Deus fosse banqueiro, sempre a cobrar pelo que não ficou no lugar. E lógico, sendo advogado, a minha primeira colocação era para com ele: a culpa é tua, velho. Por que é que você está me cobrando? Queria algo melhor, me fizesse melhor do que o que me fez. Mas aí, na minha ignorância, ele me respondia: o que há de melhor a fazer é isso, dar a você a multiplicidade da possibilidade de ser. Tudo aquilo que chora pelo que não és é simplesmente porque não consegue abarcar a possibilidade que tens de se tornar, esperando que alguém lhe dê nas mãos aquilo que você mesmo pode construir. Não a partir do ontem, mas sempre a partir do agora. E aí, falando para ele com isto, já com o corpo, aos 80, com câncer, corroendo, e ele dizia: sim, e eu, lógico, mas como? Nesta idade? Com esta doença já me acabando e me consumindo? Consumindo quem? Você ou seu corpo? Porque você continua. E aí eu paro, ele faz: então pelo menos ensine a esse corpo a morrer com dignidade, a despedir-se com dignidade. Porque na realidade o seu valor não está no que você recebe, mas no que você faz com o que você recebe. Aí você vai estar expressando o seu valor, que o que eu estou chamando de valor é você demonstrar a habilidade que você tem. Porque enquanto você não demonstra a si mesmo a habilidade do que você tem, você não percebe o que lhe falta. E não consegue perceber na linguagem da vida o que ela está lhe oferecendo, verdadeiramente o que lhe falta. Não como falta para completar algo que está incompleto, mas como falta algo para suplementar o que você já é. E justamente a cada experiência de encarnação, mais um suplemento é adicionado. E qual é o fim? Não há, porque como são suplementos e não complementos, não há um estar pronto, mas há um se fazer pronto para cada contexto, para cada momento, para cada situação em que você está ali a lidar e a aprender. E aí, por causa disso, esse outro nosso amigo vai dizer o seguinte: nos olhos dos jovens arde a chama, nos olhos dos velhos brilha a luz. Justamente porque nesse nosso modelo de educação, a gente é educado e como se o mundo fosse nos dar tudo, a gente sonha e espera tudo aquilo, e quando a vida começa a bater e dizer não é bem assim, aí a gente começa a apagar a luz, que é a chama do jovem, e aí começa às vezes a entrar na nossa faixa etária, que eu estou me colocando aqui aos 50, como se a paixão não vale mais nada, isso é coisa de adolescente, porque nada disso acontece. Ninguém ama ninguém desse jeito. A gente vai descrever que o encontro com o outro, enquanto parceiro, enquanto cônjuge, não é um encontro real, porque cada um está defendendo o que bem quer, entende? A gente vai descrever que aquele aspecto do encontro do líder de um grupo, que seja verdadeiramente entregue àquela conduta ilibada, isso é história. Quando você vai olhar, sempre tem um quintal sujo, seja onde for. Então nós entramos naquela fase de exterminar os nossos sonhos. E normalmente depositando isso no outro. Eu não encontro uma mulher que me compreenda e me dê aquilo que eu quero. Eu não encontro um chefe que saiba verdadeiramente valorizar o meu valor e me dar então o impulso que eu preciso. Eu não encontro um orador, um mentor religioso que seja aquela luz. Mas a pergunta, quando eu fiz inicialmente ao pai, que dizia que a culpa era dele por ter feito esse caco que aqui está, ele dizia: sim, mas é a possibilidade.
a possibilidade, primeiro, de se adequar. O humano vive nas condições as mais absurdas possíveis. Capacidade de adaptabilidade. Agora, adaptar-se não é você se contentar e se manter aonde está. Adaptar-se é você conseguir estar ali e, a partir daquilo que você está, o que eu posso fazer para transformar? O que a vida está me dando como experiência na habilidade da transformação do externo a partir do semear, adubar e regar as sementes que eu espero que alguém venha me dar. Então, a partir daí, a gente vai ver algumas histórias diferentes, como a história do nosso amigo Francisco de Assis. Dentro de uma construção religiosa, com todos aqueles poréns, ele faz uma trajetória diferente, não querendo destruir nem derrubar, mas o contrário, ele adapta-se e ali adaptado agora faz a sua história. Porque a história não é brigar pelo que a igreja era construir a sua história dentro daquilo que era para ele uma mensagem, que ele precisava e queria viver nele. Então é deixar de falar do meio para olhar para a luz que existe dentro de você mesmo. E olhar a luz que existe dentro dele, precisou se atirar de vez em quando nos espinheiros das roseiras, porque o instinto batia, e conta a lenda que quando batia atiçava o corpo, levando a ele aos desejos, ele se jogava entre os espinhos da roseira para que aquele martírio levasse ele a despertar e lembrar que ele tinha outra coisa para fazer, outro lugar para caminhar. Então, o que é que eu estou querendo trazer com isso? Porque aquela segunda etapa, que nos olhos dos velhos brilha a luz, é: se eu, de fato, estou me vendo enquanto espírito, o que eu preciso agora fazer é: quais são os meus sonhos? Porque o projeto de vida não é para este corpo, é para mim enquanto espírito. Porque desse corpo eu vou me despedir um dia, mas o meu projeto de vida continua. E quando eu vou dizer projeto de vida, alguns vão até me lembrar a seguinte passagem que às vezes eu falo: mas Fernando, você disse que quando a gente morrer acabou. E você disse que a gente morre e continua. Porque olha só, no dia que Fernando fechar os olhos, o coração deixar de bater, Fernando morreu. Fernando não existe mais. Fernando acabou. Fernando é essa etapa de expressão de mim, espírito. Então eu estou passando nessa vida, eu estou vivendo esse papel. Que vai morrer, vai acabar, vai. Da mesma maneira que o Fernando, que tinha 12 anos de idade, não há mais. Mas Fernando, como é que você pode dizer que não há mais, que você está aí? Você é resultado de tudo aquilo. Então, se lembra que eu falei que uma das questões da vida não era um complemento, mas um suplemento? O Fernando de 12 anos adquiriu algumas coisas que se somaram, e essas coisas que se somaram faz com que o Fernando de hoje não seja o que tinha 12 anos. Então, quando eu partir, me despedindo desse corpo, teria agregado a mim aspectos que foram vivenciados através dessa expressão que vocês conhecem como Fernando. Mas não serei mais Fernando não, porque ontem já fui Maria, Joaquim, José, Luiz, quem quer que seja. Agora, eu, este ser espírito imortal, posso olhar para esse corpo agora com o olhar da sabedoria. E aí entender que as aquisições que vão comigo dentro dessa trajetória, dessa jornada, não estão alinhavadas ao meu corpo físico. Ou seja, mas Fernando, você aos 80 não vai conseguir fazer o que a criatura fazia aos 25. Mas o que é que a criatura fazia aos 25? Mas porque ele escalava montanhas, ele fazia mergulhos profundos. Eu estou falando dessas ações, mas o que é que ele buscava nessas ações? O que é que ele ia buscar no fundo do mar?
O que é que ele ia buscar nos picos das montanhas? Porque esse elemento não depende de eu ir ao pico da montanha, que é o mesmo exemplo de precisar fazer o caminho de Santiago, sem entender que o caminho de Santiago está na minha frente a todo dia. Acorda comigo, dorme comigo, porque é a minha trajetória, não é um lugar, é o espírito como ele se coloca onde ele está. Então é olhar com sabedoria. A primeira sabedoria é essa: este corpo vai embora e eu continuo. Então qual é o meu projeto de aquisição de valores para esse espírito? E entender que a cada faixa etária, a disposição e limitação do corpo físico vai me possibilitar experiências a nível físico diferentes, mas que cada uma dessas fases me trazem possibilidades ainda de aprendizado. E quando a gente fala nisso, tinha uma passagem do nosso amigo Chico que era engraçada, ele estava já bem velhinho, e aí perguntaram se ele ia para a mediúnica, que ele participava sempre, né? Ele estava meio adoentado, ele fez assim: olha, eu vou, não sei se meu corpo tem condições de ir e de estar lá, mas eu vou, certo? Ou seja, se ele iria com o corpo, se ele iria em desdobramento para estar lá presente. Então, essa consciência vai fazer com que a gente possa perceber que nós precisamos colocar de novo os nossos sonhos no colo. E para mim essa sabedoria é saber fazer isso. É dizer que a paixão por uma parceira, ela ainda existe. Só que ela agora, ela vai se construir dentro desse olhar que é diferente, que aprendeu, com o que construiu e passou na vida, que vai entender de uma forma diferente que essa parceira, ela não vai ser mais aquele espelho, alguém que eu quero que me complete porque eu estou colocando nela aquilo que eu não tenho. Não, mas aceitá-la com seus defeitos, os seus problemas e dificuldades, como eu também tenho. E como eu posso aprender a partir da experiência vivida por mim e por ela. E não querer alguém perfeito, porque a perfeição não há, mas elementos de sentimentos cada vez mais verdadeiros e profundos podem ser construídos quando parte de mim essa semente de querer encontrar. Então eu posso colocar no colo e dizer: olha, você pode agora fazer um grande empreendimento, como o nosso amigo da Globo, que morreu há algum tempo. O império foi construído, não foi quando ele tinha 25 anos, não. Ele já estava bem lá na frente. Então, é que esse potencial construtivo que existe em nós para com a vida, ele está sempre presente. Vai haver momentos em que o corpo vai estar a tal ponto de debilidade física, pelo envelhecer ou pelo adoecer, que ele pode não acompanhar. Mas como dizia o nosso amigo Chico, eu vou. Se ele vai, eu não sei. Então eu vou é que a minha postura para com o outro não fica amarrada no aspecto físico que o meu corpo tem. E aí talvez eu possa olhar e entender então que envelhecer é passar da paixão para a compaixão. A compaixão com quem? A compaixão para comigo mesmo. Porque a primeira coisa que a gente vai precisar perceber e entender é que a cada momento nós temos possibilidades de experiências diferenciadas. Então, não dá para eu chegar aos 80 querendo viver na disposição dos 25. Ou ao contrário, aos 50 separa, a mulher tem próximo disso, e eu vou arranjar duas de 25. Eu só não lembro é que daqui a mais 30 eu estarei com 80 e ela com 55. Então, a ideia é que a gente possa perceber e deixar de viver ou sempre um passado que se foi, ou um futuro que ainda vem. Ou ainda construir, porque é isso que a fase da adolescência vai nos dar, é que a gente olha assim para a Joana, e aí eu me apaixono por ela, acho ela aquela coisa linda e maravilhosa. E aí depois, lógico, não era a Joana, era o que eu estava projetando de mim nela. E aí quando chega lá na frente, então diz, isso é projeção, então isso não se constrói. Pelo contrário, no momento que eu começo a perceber que há projeções, eu começo a buscar construir e criar relações com o outro dentro de um modelo aonde eu consiga perceber pelo menos parte dessas construções que assim o são. Mas quando o tempo passa, a gente começa a ver o seguinte: amizades que nós criamos, vínculos que nós criamos com pessoas que não estão dentro da dimensão do contato físico, mas o prazer que dá de estar com o outro,
de compartilhar com o outro, e isso está fora do contato físico, mas dentro de um contato que vai além de tudo isso. Porque muitas das relações até agora construídas se dissolvem com menos de 1 ano ou 2 anos de contrato formal, porque falta isso. A gente está com o outro enquanto objeto, não com o outro enquanto pessoa. Então, é preciso que a gente vá então percebendo que se colocar enquanto espírito e lidar com o corpo como uma veste é assumir o compromisso e a responsabilidade para com ele, na alimentação, nos exercícios físicos, para conseguir uma vida mais saudável. Entendendo que ele é perecível, a gente vai entender aquela frase: faça a tua parte que eu lhe ajudarei. Então faça a sua parte e a nossa. Alimentação, exercício físico, uso de medicação. Porque nós, às vezes, a gente vem assim, ó, vou no trabalho de cura de sexta-feira, vou receber um passe, vou receber ali aquela energia e vou ficar curado, não vou ter mais nada. Não é mágica. Esse corpo que hoje vive 75, 85 anos, o faz por nós termos desenvolvido, inclusive, formas de lidar com elementos que levavam esse corpo a perecer mais precocemente. Então, o hipertenso vai continuar hipertenso, se ele não se cuidar, se ele não se medicar. Agora, lógico, a quantidade de medicação vai diminuir se ele usa menos sal, se ele faz exercício regularmente, se ele tem uma alimentação saudável. Mas a pílula mágica não existe. Porque a pílula mágica a nível do corpo físico é impossível de existir porque esse corpo é perecível. E não é porque você fez algo de errado ontem que está pagando hoje. Porque gato, cachorro, elefante, jacaré, que é bicho, adoece e morre. E não adoece porque fez mal a ninguém, não, porque não tem consciência. Então não tem como fazer mal a alguém se eu não tenho consciência daquele processo. Morre porque esse corpo é finito. Então deixe de ficar procurando no passado justificativas para o que você está vivendo agora. Mas, Fernando, não dizem que a gente é um reflexo do que nós fomos? Não precisa se preocupar com isso, não. Se olhe no espelho e veja além das rugas. Veja como é a sua conduta para com o outro. Seu nível de tolerância, de compreensão, seu nível de criticidade, positiva e negativa. Esse era quem você é ontem, um pouquinho piorado. E é esse que precisa ser melhorado. Então é passar a ter um outro olhar. Quando Cristo dizia: meu fardo é leve e meu jugo é suave. E às vezes você olhando a vida desse jeito, algumas coisas que hoje amolestam o seu estado físico e orgânico se dissolvam. E até desapareçam. Porque justamente quem adoece não é o corpo, é o espírito. Quando eu digo espírito, não é que o espírito adoeça, porque ele já é criado como luz divina, né? Mas é o seu estado de interação com a vida quanto ao seu nível de consciência e de interação dentro de uma construção edificante da construção pessoal e da comuna em que ele vive. Então vamos entender que quando algo se expressa no corpo físico, isso se expressou anteriormente a nível de perispírito, e aí por isso emprega no corpo físico e aquilo acontece. Mas tudo que vai estar lá no perispírito é como expressão, elemento também intermediário para contato do espírito com a realidade dentro das dimensões materiais, entendendo matéria como da mais que interssenciada, menos que interssenciada, e por isso os diversos mundos onde o espírito vive. Mas esse elemento é modificável, porque não existe um destino, um karma. Você transforma e muda tudo isso a cada dia. Basta que você desperte. Então, quem desperta vai começar a entender que a cada momento de vida ele tem um estágio de aprendizado. E aí vai entender o que essa frase nos traz: que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40, nem sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Porque cada uma dessas faixas etárias vão nos colocar à frente com determinados elementos. Não entendendo as faixas como elementos fixos, mas apenas como uma forma metafórica e simbólica de lidar e entender que a cada faixa etária algumas coisas vão estar mais acessíveis a você. E aí você poder lidar com isso, buscando então perpassar por todas elas. Mas às vezes é o que a gente faz, a gente está na adolescência,
aonde a gente tem o corpo na sua exuberância e aquele forte que ele nos diz, mas a gente está querendo estar além daquilo. E quando a gente vai mais lá para frente, ou seja, rico aos 40, ou seja, trabalhou, batalhou, conseguiu as suas aquisições, não consegue estar satisfeito com isso. Porque a gente está agora querendo ter isso, como eu disse, aos 49, com a vitalidade dos 20. Nos 20 pensava em ter o que eu tenho hoje, a nível de condições financeiras. E com a condição financeira que eu tenho agora, eu quero ter o que eu tinha aos 20. Eu nem vivia aos 20 e nem vivia agora. E se não vivia aos 20 nem vivia agora, vou adiante ali, sábio aos 50? Não, porque eu vivo ainda correndo atrás do que não fui. E aí a gente vai começar a poder perceber uma outra luz, que muitas pessoas não chegam nos 80 porque perdem muito tempo tentando ficar nos 40. Então, não consegue viver aquilo que cada etapa e cada fase lhe dá. Não consegue viver e vai se frustrar. Envelhecer com saúde é buscar entender que vai haver limitações de ordem físicas relativas ao corpo físico que você tem, diferente de cada um de vocês, porque cada um de nós vamos ter uma estrutura diferente e um contexto diferente em que isso vai acontecer. Agora, a depender de como a gente se posicione, vai ser sempre a mesma coisa. Ou seja, o que eu, espírito, estou fazendo com o corpo que tenho hoje. Mas eu queria ser bailarino. Mas papai dizia naquela época que menino que queria dançar balé ia dar para quê? Então não podia ser bailarino. E eu exterminei Mikhail Baryshnikov Tupiniquim. Mas Fernando, aos 49 você não vai ser bailarino. Não, mas se em mim há o desejo de transformar a dança como um elemento de satisfação, eu não preciso estar lá em cima nos pícaros dos palcos e ser reconhecido como o Mikhail Baryshnikov Tupiniquim. Mas eu preciso interagir com aquilo que também para mim é algo essencial, respeitando que aos 49 não dá para fazer o que eu faria aos 18 ou aos 20. Então, a gente começa a se dar a oportunidade de vivenciar elementos que para nós é importante, adequando-os ao contexto de estrutura física a que estamos. E aí, então, era algo interessante, porque eu acompanhei, eu sou médico, né, e na época que eu era ainda residente, teve um senhor que eu acompanhei que me deu assim, uma lição de vida muito interessante. Ele tinha mais ou menos uns 55 anos. Porque ele tinha uma doença chamada doença de Chagas. E ela, normalmente, nessa faixa etária, a criatura vai embora. Porque é o Trypanosoma cruzi, que invade o coração, altera a estrutura das células musculares, e esse coração vai se desgastar, ele vai desenvolver insuficiência cardíaca, ou seja, cansa, não consegue respirar adequadamente, porque o coração, a bomba está falindo. E ele, lógico, casado com a esposa, e aí quando eu atendi no Hospital Ananeri, ele foi meu primeiro ano como médico já formado, a pergunta dela para mim foi o seguinte: doutor, e aí, a gente pode namorar? E lógico que alguém com olhar diria assim, mas que mulher maluca, o cara aí com um problema desse, ela está pensando em namorar, certo? E aí ela junto com ele disse, doutor, a gente pode namorar, porque a gente sempre se deu muito bem. E com essa doença a gente parou. E aí eu fui então, nessa jornada, ele levou 8 meses. Eu fui orientando ela, como ela poderia namorar com ele, fazendo com que ele tivesse o mínimo de esforço compatível com o estágio em que ele estava. Porque se aquilo para eles tinha um elan, por que transformar aquilo em qualquer outra coisa, discriminando ou achando que era algo errado? Então, eles mantiveram uma vida de contato sexual até ainda um mês antes do seu desencarne, em modalidades diferentes, aonde o contato foi sendo diferente, mas a gente notava o carinho de um para com o outro. Então, não era o sexo, como a gente fala assim, o sexo no sentido que a gente utilizaria na adolescência, né? Que quanto mais gás, melhor. Era aquele contato de intimidade de um com o outro. E foram nesse nível até o ponto onde a questão cardíaca não possibilitava ele a respirar, e aí o toque mudou de nível, porque era o carinho dela em fazer a carícia na cabeça dele, de estar ali junto dele, segurando na mão, até quando o coração faliu, não conseguia mais bombear, e ele
partiu. Então, esse aspecto me fez perceber que é possível. É possível porque ele morreu com saúde. A saúde é de manter-se psiquicamente ativo, respeitando as limitações que tem, mas não destruindo um sonho. É dando a um sonho modalidades diferentes de expressão. Como o envelhecer vai nos dar, porque quando a gente olha aquele senhor de 75, 80 anos, ou de 96 anos, algumas coisas mudam. O reflexo não é mais o mesmo. Para ele caminhar, não é mais com aquela mesma agilidade que nós tínhamos anteriormente. Ele não pode subir na escada para futucar as coisas em cima do armário. Então eu, como tenho também uma população de pacientes, que eu sou nefrologista, né? E aí, quanto mais tempo vive, mais aparece lesão renal, pela hipertensão, pelo diabetes, que aí a filha me chega com um velhinho de 95 anos, no último caso foi real, foi de 87 anos. E aí eles moram num sítio próximo aqui em Salvador, e o velhinho tinha insuficiência renal, e ela queria deixar o velhinho parecendo aquele bibelô na cadeira. Todo mundo chega lá, fala com o vovozinho, aperta a bochecha. E ele gostava de andar pelo pasto, de tirar os ovos da galinha. E ela dizia, mas aí, doutor, se ele tiver uma parada e morrer, eu dizia para ela, os urubu avisa. Agora, o que é que adianta você manter ele em casa sentado na cadeira, aonde ele se sente o quê? Um bibelô para vocês. Agora, lógico, né? Ele também queria fazer o quê? Ele queria fazer coisas que já não dava. Aí a conversa com ele foi, olha, se o senhor souber entender a sua limitação física, entender que não dá para subir uma escada, porque velho vai de 3K, né? Queda, caganeira e catarro. Então, o senhor tem que tomar cuidado para não cair. Tomar cuidado com o que come, porque o senhor nessa faixa etária não tem a mesma resistência no seu trato intestinal como teria um jovem. Então, a diarreia no senhor causa um distúrbio significativo. O senhor tem que entender que o quê? Qualquer coisa que teve, é uma gripezinha, tem que falar com as suas filhas, tem que tomar cuidado, tomar medicação adequada. Por quê? Porque uma infecção pode destruir, porque nós nascemos como se fosse uma mesa com 1000 pés, e vai quebrando um a um, com o passar do tempo e o desgaste do corpo. Chega um momento que só tem 4, a mesa parece firme ainda, só que agora, quebrar um pezinho, a mesa descamba. Então, valorize isso, e busque respeitar as suas limitações, mas não deixe de viver. E ele era fantástico, ele tinha uma espingarda daquelas de socar, e o sítio do lado deixava os porcos saírem e acabava com a horta dele. E quando os porcos passavam, ele matava. E dava aquela guerra do vizinho, certo? E aí a filha, mas meu pastor não está mais em idade para isso. Eu digo, por que não? Ele está defendendo o sítio dele. Invadiu, ele tem direito. O outro que trate de prender os seus porcos. Mas, ou seja, a ideia é de que não veja o idoso como um trapo. Não veja o idoso como um bebelô que tem que ser ali guardado de tudo. Então aquela senhora que quer ter uma função, ela queria lavar as calcinhas dela. Ah, mas não pode. Por que não pode? Mas tem empregada para fazer isso. Ela se sente útil lavando as calcinhas dela. Qual o problema? Agora, se ela usa 60, deixa ela lavar 10, que é o que ela consegue. Mas, ou seja, envelhecer com saúde é perceber que há limitações do corpo, mas que o espírito se mantém ativo e vivo. E a gente precisa, às vezes, respeitar aquilo, para que a gente possa lidar com o nosso envelhecimento e com o envelhecimento daquele que nós tantos amamos. E quando depois chega numa fase, que aí é o austríaco, não é o alemão, né, que é o Alzheimer, aparece, né, ou então a demência senil aparece, a gente consiga compreender uma coisa. Normalmente queremos o outro enquanto ele pode nos dar algo. E aí, então, é fantástico, aquele velhinho está lá, todo mundo quer deixar ele como bebelô, mas aí na hora que chega ninguém conversa com o velhinho, ninguém fica junto dele. E aí, mas ele vai contar a mesma história sempre. Mas você está ali, não é para você se enriquecer com a história que ele lhe conta, que você já conhece, e a memória de trás ela é para que ali você esteja devolvendo a ele o prazer de ele ter, para quem contar a história. Que contou ontem, hoje já não se lembra mais, porque a memória recente vai embora. Então você está ali valorizando aquele significado que aquele ser teve para você na sua existência. Agora, como você só sabe estar com ele, como ele tem algo a lhe dar, e agora, o que ele lhe dá é uma história que você já conhece 1000 vezes, você não sabe valorizar o que ele é. E quem não sabe valorizar o que o outro é,
não sabe valorizar também o que você é, porque nós só nos enxergamos através do outro. Então, se você não sabe reconhecer o envelhecer do outro e dar a isso um valor, tome cuidado, porque você está fazendo e fará o mesmo consigo. Porque aquilo que você não faz para o outro, você não vai conseguir fazer para você mesmo, no sentido dessa compreensão. Então, envelhecer com saúde, para mim, é perceber-se espírito, perceber uma linha de aprendizado crescente e contínua, para que a gente possa ir adiante e sempre estar presente que a maturidade do homem é encontrar a serenidade. E a serenidade lhe dá quando a gente deixa de correr atrás do que foi ou do que passou, mas viver o que nós somos.